O nosso jornal de hoje falando, uma notícia local, falando das obras aqui da rua 14 de julho, em Campo Grande. Parte do programa de revitalização da área do centro comercial, mais conhecido ali como Reviva Centro, ganhou um reforço ontem com a posse da comissão de acompanhamento que serve para fiscalizar o andamento das obras. Além da apresentação da comissão, foi anunciado aí o reforço de equipes de trabalho na via para adiantar o que está sendo feito ali. De acordo com informações da Prefeitura, a comissão é uma exigência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que emprestou cerca de 175 milhões de reais para a execução da restauração completa ali da região central da capital. A comissão é formada por conselhos regionais, comerciantes, entidades organizadas e representantes do poder público municipal que vão fiscalizar e dar sugestões para as obras e também acompanhar o planejamento e a prestação de contas do projeto. Ainda segundo a Prefeitura, equipes, o reforço chega, na verdade, em duas equipes a partir do dia 26 de junho, uma ali na altura da Avenida Fernando Correia da Costa e a segunda na altura da Maracaju. O objetivo é antecipar tudo o que for possível na programação da obra para terminar ainda este ano e, com isso, reduzir os prejuízos ali do comércio, dos lojistas por conta das obras que estão na frente das lojas. E a Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira os editais do FONTEATRO, a Política de Fomento ao Teatro, e do FEMIC, que é o Fundo Municipal de Investimentos Culturais, com previsão de 4 milhões de recursos para liberação ao fomento da cultura aqui na cidade. As propostas para ambos os editais podem ser encaminhadas a partir desta segunda-feira até o dia 30 de julho. Quem submeter projetos ao FEMIC não pode submeter ao FONTEATRO e vice-versa. Para submeterem projetos para captação de recursos, os proponentes devem ficar atentos às regras do edital e enviar as propostas exclusivamente via SEDEX em envelope lacrado à SECTUR, que é a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. FEMIC podem ser submetidos projetos de música, artes visuais, audiovisual, cinema, fotografia, literatura, artesanato, pesquisas, artes cênicas, documentação, patrimônio cultural, além da preservação de patrimônio, capoeira, museologia, moda e design. O edital pode contemplar os projetos com até 3 milhões e 200 mil reais de recursos. Já o edital do FONTEATRO é voltado exclusivamente para a área do teatro, com até 800 mil reais de recursos disponíveis. O Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu uma auditoria de conformidade para verificar se a cobrança em separado de bagagem aérea reduziu de fato o preço das passagens no Brasil. O valor cobrado à parte pelo despacho das malas em voos domésticos foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, por meio de uma resolução editada em dezembro de 2016 e aplicada a partir de abril de 2017. Na época, o principal argumento das companhias aéreas foi de que, com a cobrança em separado pela franquia de bagagens, o preço dos bilhetes cairia para quem não optasse aí pelo serviço. O relator do caso no tribunal será o ministro Bruno Dantas. O TCU não informou a previsão para a conclusão da auditoria aberta da semana passada. E você que costuma viajar muito de avião, aí, você acha que realmente o preço das passagens aéreas diminuiu em função da gente ter que pagar agora a parte pela bagagem? Hein? Diz aí, se você acha realmente que diminuiu, coloca aí no nosso timeline, eu quero ouvir a sua opinião. Eu particularmente acho que não, pelo contrário, as passagens acabaram subindo, as passagens aéreas continuam caras demais no Brasil, permitindo que apenas uma pequena parcela da população viaje de avião e, para mim, essa resolução não mudou em nada. Quando você viaja com mais pessoas, que é obrigado a carregar mais malas, você tem que pagar um preço absurdo por mala e eu não vejo esse preço que você paga das malas descontado aí no preço das passagens aéreas. Para mim, isso aí foi mais um grande engodo que nós brasileiros sofremos aí nas mãos de grandes empresas, grandes companhias, enfim.
Gente, falando de um acidente agora grave, um motociclista de 33 anos morreu num acidente agora por volta das 22 horas de segunda-feira, de ontem à noite, ali no cruzamento entre as ruas Jacutinga e a Serra das Araras, no bairro Morada Verde, em Campo Grande. Ele acabou se chocando com o orelhão e a suspeita é de que ele tenha tido uma crise convulsiva, uma convulsão no momento do acidente. O repórter Marcos Tenório traz mais informações sobre o caso. Confira. O motociclista Leandro Vieira da Costa, de 33 anos, morreu após cair da moto que conduzia por volta das 10h30 da noite de ontem. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Jacutinga com a Serra das Araras, no bairro Morada Verde, em Campo Grande. O homem havia acabado de sair da casa da sua namorada, que mora próximo ao local do acidente. De acordo com o irmão da vítima, ele fazia o uso de medicamentos controlados e sofria de epilepsia. Leandro pode ter sofrido um ataque epilético quando pilotava a moto. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma Honda Twister cor prata quando acabou perdendo o controle da direção e veio a colidir com um telefone público. O homem, com o impacto da batida, só foi parar do outro lado da rua. Moradores da região acionaram a ambulância do SAMU, mas quando eles chegaram, ele já se encontrava sem vida. Câmeras de segurança de um mercado da região registrou o momento em que o homem perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo com um orelhão. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro. Puxa, e parece até que esse rapaz aí que morreu nesse acidente de moto, parece até que é amigo do nosso repórter aí, do Marcos Tenório. Imagino como deve ter sido para ele fazer o registro aí desse fato, né? Uma pena. Com avaliações previstas para o dia 19 de agosto, as inscrições para o concurso da Polícia Federal as inscrições estão abertas. Haverá vagas para os cargos de delegado, perito criminal, agente de polícia, escrivão e papiloscopista. Ao todo, são 500 vagas de nível superior, com remunerações que variam de 11 a 22 mil reais. O valor das inscrições varia entre 180 e 250 reais. Segundo o edital, o processo de seleção terá diferentes provas, que se modificam conforme a vaga pretendida. As vagas disponíveis são para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, para Rondônia, Roraima, Tocantins e em unidades de fronteira. Para os candidatos aprovados e corretamente matriculados no curso de formação, será disponibilizado aí um auxílio financeiro no valor de 50% do salário da classe inicial do cargo. Os interessados podem fazer as inscrições na página www.cesp.unb.br até às 18 horas do dia 2 de julho de 2018, horário oficial de Brasília, ok? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, deixou de considerar a transexualidade como um transtorno mental e reconheceu agora o vício em videogames como um distúrbio de comportamento. É o que diz a nova edição da Classificação Internacional de Doenças, a CID, publicada nesta segunda-feira. A última revisão destas normas havia sido feita 28 anos atrás. Durante a última década, especialistas analisaram as informações a nova CID com prazo até 1º de janeiro de 2022. Até agora, as pessoas que não se identificavam com o sexo que lhes foi atribuído ao nascer eram consideradas doentes mentais pelos principais manuais de diagnóstico. As entidades LGBT passaram anos reivindicando que a transexualidade, que é um transtorno de identidade de gênero, saísse aí da lista das doenças mentais e entrasse na de comportamentos sexuais. Ainda bem, porque transexualidade não é doença e a gente sabe há muito tempo que não é isso. Com esta mudança, a Organização Mundial de Saúde mantém a transexualidade dentro da classificação para que uma pessoa possa obter ajuda médica se assim desejar, já que em muitos países o sistema sanitário público ou privado não reembolsa o tratamento, se o diagnóstico não estiver ali naquela lista.
Voltando a falar da Prefeitura de Campo Grande, foi marcado agora para o dia 2 de agosto a entrega das obras da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, na capital. Os prédios e a estrutura física do lugar receberam uma pintura nova, houve aí troca da areia, reforma de banheiros e também a manutenção da iluminação. O projeto foi realizado em parceria entre a Prefeitura, Plaenge e Sicredi, a um custo de R$400 mil. Em contrapartida, as empresas poderão utilizar os espaços publicitários no local, já previstos pelo PROPAN, que é o Programa de Parceria Municipal. As intervenções começaram em abril pela recuperação dos banheiros. 4 meses depois, as obras serão entregues em agosto agora, mês de aniversário de Campo Grande. Também será aberto no dia 2 de agosto o Memorial Belmar Fidalgo, um espaço com os registros históricos desde 1933. Registro de personalidades que passaram pelo primeiro estádio de Campo Grande, assim como era chamado antigamente o Estádio Belmar Fidalgo, e agora é a Praça de Esportes Belmar Fidalgo. Bom, gente, hora de conferir o nosso quadro Tá na Web, com aqueles vídeos muito bacanas que a gente recebe aqui nas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp. Olha só, um país que está se transformando em uma potência e está bem aqui do nosso lado, Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais do nosso vizinho, o Paraguai. Dá uma olhada que você vai ver coisas que você nem imagina que acontece ali. Paraguay está en el centro de Sudamérica. Limita con Argentina al sur, con Brasil al este y noreste y con Bolivia al noroeste. Bajo el suelo paraguayo se encuentra una de las mayores reservas mundiales de agua dulce, el acuífero Guaraní. Y gracias a la enorme cantidad de ríos, arroyos y lagos, a un clima subtropical y una geografía única, Paraguay es uno de los países con menores posibilidades de sufrir desastres naturales. Por el contrario, la naturaleza de Paraguay es una de las más exuberantes, maravillosas y únicas. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas calificó al Paraguay como el país menos violento de América Latina. 78% de su población está dentro del rango de edad laboral. Más de 84% de sus habitantes tiene menos de 60 años y la tasa de alfabetización supera el 94%. Paraguay es el 10º exportador mundial de trigo. De hecho, el único país tropical que exporta este cereal. Es el 8º mayor exportador de carne vacuna. El 4º mayor productor mundial de soja. Tiene la 3ª mayor flota de barcazas en el mundo, después de Estados Unidos y China. Es el mayor productor y exportador de energía eléctrica del mundo y consume solo el 13% de toda la electricidad que genera. Es el 2º país de Latinoamérica con el mayor retorno a la inversión, 22%, y es el 10º a nivel mundial. Sin la abundancia de recursos naturales, la gran disponibilidad de energía eléctrica limpia y renovable, una población mayormente joven y predispuesta a la capacitación, una macroeconomía estable, ubicación geográfica estratégica y con libre acceso al Mercosur, todavía le están haciendo pensar. Puede que esto le ayude a decidir. Paraguay no solo tiene la carga tributaria más baja de la región, sino también tiene ventajas únicas y fuertes incentivos a la inversión a través de un marco legal establecido. Bajo el nuevo gobierno se han promulgado leyes muy importantes y ahora están en plena vigencia, como la Ley de Asociación Público-Privada y la Ley 60/90 de incentivos fiscales para la inversión de capital nacional o extranjero. La Ley 60/90 enuncia lo siguiente: arancel de importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0%. Impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos en el país o en el extranjero, 0%. Impuesto sobre remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, 0%. Impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior, 0%. Ahora ya sabe qué es y lo mucho que puede ofrecer este país. ¿No cree que es hora de descubrir el tesoro mejor guardado de América del Sur? Esto es Paraguay.
É que interessante a gente conhecer um pouco mais esse lado do Paraguai, né? Que é um país que está realmente crescendo muito e aqui do nosso lado. A gente aqui de Mato Grosso do Sul acaba tendo apenas aquela impressão que nós temos aqui da região de fronteira, né? De Pedro Juan Cabalheiro, né? De outras cidades fronteiriças com a gente aqui, e acaba não tendo uma boa visão, acaba não tendo realmente um real conhecimento do que é o Paraguai. Mas é um país que, como vocês viram aí, está se tornando uma potência na América Latina, tem tudo para dar certo. E quem nos dera, né, brasileiros, seguíssemos esse exemplo aí. Mas vamos lá, esperança é a última que morre. Bom, gente, a Lei Seca completa 10 anos nesta terça-feira, com um impacto na segurança viária brasileira e mais ainda possui muitas brechas, né, que mantém a sensação de impunidade aqui. Segundo especialistas, uma delas atualmente é a possibilidade de recusa, né, do motorista ao teste do bafômetro, que já supera aí o número de flagrantes por dirigir alcoolizado nas estradas federais. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2017 foram registradas 20.486 negativas, né, ao teste, enquanto outros 19.083 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Já este ano foram 6.671 multas por recusa e 5.909 por uso de álcool até o mês de maio apenas, hein? A recusa ao bafômetro é uma infração de trânsito gravíssima, com a mesma penalidade de dirigir depois de beber, ou seja, multa de R$ 2.934,70, possibilidade de suspensão por 12 meses, né, da CNH e a retenção do veículo. A diferença é que o condutor embriagado, né, que se nega a soprar aí o aparelho do bafômetro, corre menos riscos de ser enquadrado também em crime e também ir para uma delegacia. A penalidade para quem se nega a fazer o exame clínico para constatar a embriaguez está prevista na Lei Seca desde 2008. No entanto, os motoristas começaram a recusar os testes por causa de um princípio constitucional, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Por isso, em 2012, a legislação foi alterada para que a autoridade possa verificar a embriaguez também por meio de sinais de alteração de capacidade psicomotora, além de imagens e vídeos, né, do camarada bêbado que podem ser gravados pelos policiais. Vamos falar um pouquinho de economia agora. A economia brasileira cresceu 0,1% em abril, na comparação com o mês de março, segundo dados do monitor do PIB-FGV, divulgados aí pela Fundação Getúlio Vargas nesta terça-feira. Em relação ao trimestre terminado em abril de 2017, a atividade econômica cresceu 1,3%. E na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 2,9%. Produto Interno Bruto, o PIB, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A exceção da agropecuária, que apresentou uma variação negativa de 3,6%, a indústria e serviços apresentaram as maiores taxas de crescimento do ano, né, com 2,7% e 1,8% respectivamente. O segmento da construção, apesar de ainda estar negativo, apresentou pela primeira vez, aí, após 48 meses de retração, uma variação positiva na comparação com abril de 2017. Teve aí uma alta de 3,9%. A exportação cresceu 3,3% e as importações avançaram 8,8%. Gente, nós vamos falar agora sobre os cartórios. Vocês, logicamente, já sabem, conhecem a importância, né, desse tipo de serviço público aí que é indispensável à nossa população, né, com os registros de nascimento, casamento, óbito, registro de propriedade, né, entre uma outra série de serviços, né, que os cartórios prestam, né, para toda a comunidade. E para atender ao público de forma eficiente e ágil, os cartórios têm cada vez mais se equipado e aparelhado e se qualificado exatamente para conquistar essa excelência, né, digamos assim, no mercado. E para falar um pouco mais sobre o trabalho dos cartórios, nós convidamos hoje o presidente da Associação dos Notários e Registradores, que é o Juan Pablo, que vai falar um pouco mais sobre esses e outros trabalhos, né, que os cartórios realizam, né, para nós aqui, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o país.
Juan, prazer te receber aqui. Muito obrigado, Og. Boa tarde a todos. Nós que já nos conhecíamos, né, de outras oportunidades, agora então. tenho a oportunidade, o prazer de te receber aqui. Bom, Juan, quero começar falando, primeiro, para a gente falar dessa grande mudança que houve nos cartórios, alguns anos para cá, né, que o cartório antigamente era uma, digamos assim, era uma coisa hereditária, era passado, né, de filho para filho, ficava dentro da família, e de alguns anos para cá mudou, né, isso. O cartório, na verdade, ele passa a ser agora uma concessão pública. Né? Explica para a gente quais foram essas mudanças e o que mudou para os notários, os cartorários hoje, em relação a isso. Perfeito. Na realidade, a Constituição Federal, no seu artigo 236, rege as atividades notariais e registrais. O ingresso nessas atividades hoje tem que se dar por concurso público. Além disso, nós somos uma atividade delegada, que é como se fosse uma concessão, desse serviço público, o que implica que a gente exerce essa atividade em caráter privado, ou seja, aquele local onde o cartório se instala, os funcionários, os materiais, os recursos necessários para exercer a atividade são por conta do cartorário. E uma terceira característica que está prevista lá no artigo 236 é que nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Então, esse é o arcabouço jurídico da nossa atividade. Nós fazemos concurso, somos privados e fiscalizados pelo Poder Judiciário para prestar um bom serviço. Isso, de uma certa forma, acirrou, né? Já que, por exemplo, os cartórios hoje, apesar de ser uma concessão, você tem que prestar concurso, mas eles parecem unidades privadas, né? Apesar de serem públicas. Isso promoveu uma concorrência em termos de custos, de atendimento, de estrutura, que fez com que os cartórios pudessem oferecer serviços melhores e brigar por preços e valores assim, não? Em relação à situação dos preços, são definidos por lei. Isso é a tabela. Tem uma tabela. Então, os cartorários precisam seguir aquela lei. Contudo, em relação à prestação do serviço, o que a gente tem visto nos últimos anos, em função do concurso, é que os novos cartórios vêm sendo instalados de forma muito mais eficiente e de forma muito mais qualificada. Há programas de treinamento aos funcionários, há instalações, há programas de informática avançados, e aquilo que se diz que os cartórios eram burocráticos e o famoso carimbo de antigamente vão sendo eliminados. Alguns exemplos de serviços que determinam a eficiência do cartório são, por exemplo, hoje os cartórios conseguem fazer o chamado apostilamento, que é a legalização de documentos para que surtam efeitos no exterior. Isso consegue ser feito em 2 ou 3 dias, quando antes demorava 2 ou 3 anos, quando passava pelo Ministério de Relações Exteriores. Escrituras de inventário e partilha, também, mesmo que fossem consensuais, no judiciário demorava 2 ou 3 anos. Hoje é feito numa semana no cartório. Então, são exemplos de como os cartórios podem trazer eficiência para os serviços. Ô, Juan, a gente percebe que muitos documentos hoje a gente consegue, muitas certidões você consegue obter de forma online no seu computador e quase que imediatamente ali, ou no caso, buscá-la no cartório no dia seguinte ou recebê-la no dia seguinte no seu e-mail, alguma coisa assim. Quer dizer, isso aumentou o leque de serviços prestados via online também, né? Sim, os cartórios hoje estão 90% informatizados, não é? E interligados também. Sim, estamos com, por exemplo, em relação ao registro de imóveis, nós temos uma central registral. Através de www.serims.com.br podem ser solicitadas certidões e ser obtidas via central. Ou mesmo quando vai lá no cartório, a certidão sai na hora. Os funcionários dos cartórios hoje, eles também são obrigados a passar por concurso para poder trabalhar ali? Ou é uma contratação independente, como se fosse por uma empresa privada? Não, é como se fosse por uma empresa privada. Eles são contratados pelo cartorário. Pelo próprio cartorário. Exato. Apenas os cartorários, tabelião, tá, tem que passar por esse concurso. Perfeito. Para saber. E o que determina, Juan, por exemplo, quantos cartórios uma cidade pode ter, quais os cartórios? O que determina isso? Por exemplo, se eu quiser abrir mais um cartório em Campo Grande, eu posso? Não, na realidade, essa competência, assim como fiscalizar é do Judiciário, a competência de determinar quantos cartórios tem que ter no Estado é do Judiciário. Isso é feito através de estudos, né, que levam em consideração a população, o nível de população e a quantidade de demandas dos serviços, né? Então, cabe ao Judiciário equalizar isso. Definir. E continua aquela separação, cartório de registros e notas, o cartório de protestos, o cartório, quer dizer, continua
continua essa diferenciação de cada cartório ter uma especialidade diferente ainda. Sim, porque embora essa não seja às vezes a imagem que se tem, os serviços que os cartórios realizam são serviços jurídicos, né? São serviços que demandam uma produção intelectual sobre os documentos. E cada um acaba tendo sua especialidade, o que é mais fácil de se trabalhar e é melhor para a população. Uhum. Bom, você é da Associação dos Notários, né, e Registradores. Como é que você avalia hoje a situação dos cartórios que prestam serviços em Campo Grande hoje? Você acha que eles estão trabalhando dentro de uma excelência que vem se buscando realmente há bastante tempo? Nós temos aqui em Campo Grande já cartórios certificados pela BNT, cartórios que foram premiados com prêmio de qualidade total da Noreg BR, já em condição diamante, ou seja, no topo. E a gente tem visto que as instalações físicas de alguns cartórios realmente são muito boas. Inclusive, nós tivemos uma visita aqui do CNJ no mês passado ou retrasado e houve elogios aos cartórios de Campo Grande. É mesmo. Em termos de Brasil, nós estamos bem, então. Sim, não tenho dúvida em dizer isso. Agora, queria entender o seguinte, talvez, acho que por causa dessa mudança que houve, né, de não ser mais uma questão hereditária, de vai passando de família para família, mas ser assim agora uma espécie de concessão, como você disse, mas alguns cartórios aqui mudaram de nome e de ofício, digamos assim. Por exemplo, o cartório que era do 7º ofício, aquele cartório que fica ali na região central, na 15 de novembro, era 7º ofício, já não é mais 7º ofício, acho que é 2º tabelionato, alguma coisa, não me lembro exatamente. Essa mudança de cartório veio, de nominação, digamos assim, veio também com essa mudança, né, de gerenciamento dos cartórios? O que acontece, essa situação de primeiro ofício, segundo ofício, etc., vem estabelecida na lei estadual que cria os cartórios. Uhum. O que costuma acontecer é de se colocar também abaixo dessa denominação o nome do responsável para que se identifique também aquele que está gerindo o cartório, né? Então, nós temos, por exemplo, já que o senhor nominou, 7º ofício, do Dr. Fábio Zonta, não é? Uhum. E assim por diante. Entendi. E quais são os serviços que são prestados hoje gratuitamente pelos cartórios e quem é que tem direito a esses serviços gratuitos? Então, os cartórios têm uma série de serviços que são gratuitos também. Nascimentos, casamentos, óbitos, regularização fundiária, que hoje o Estado está atuando fortemente nisso. E nós temos serviços também que, embora não haja gratuidade, há uma redução substancial nos emolumentos previstos na tabela. Por exemplo, primeira aquisição imobiliária financiada pelo SFH, Minha Casa Minha Vida, e esses descontos podem chegar até 75%. Esses descontos são na hora do registro da escritura que baixaram de preço? Nas duas situações, tanto na lavratura da escritura quanto no registro do documento. E toda essa tecnologia que os cartórios agora estão se revestindo, né, para se interligarem, para permitir que nós tenhamos aí documentos e certidões de forma mais ágil na mão, isso também acabou baixando ou forçando um pouco cair os custos dos serviços dos cartórios, não? Na realidade, infelizmente, e é preciso que se diga, a tabela ela não é atualizada desde 2013. Então, tem 5 anos. Né, tem 5 anos. Contudo, houve algum acréscimo nos valores em função de algumas taxas, né? Foram criadas algumas taxas em cima dos próprios serviços dos cartórios que acabaram encarecendo um pouquinho. Então, quer dizer, que toda essa mudança toda, a população ainda sofre um pouquinho para pagar pelos serviços cartorais e alguns são até obrigatórios, né? Por exemplo, você vai vender um imóvel hoje, né? De uma certa forma a gente é obrigado a pagar algumas taxas ali, muita gente talvez não entenda por quê, mas são serviços que são obrigatórios, né? Gostaria de ressaltar, são taxas que não revertem para o cartorário, que revertem para o poder público. Pois, gente, todas as taxas que nós pagamos em cartório hoje, o que é do cartorário, o que vai para governo, para a justiça? Hoje nós temos 15% para o Judiciário, 10% para o Ministério Público, 6% para a Defensoria Pública, 4% para a PGE, 5% ISSQN, 27,5% imposto de renda, fora os outros tributos que oneram a nossa folha de... Na média, a gente pode... boa distribuição, então, do dinheiro que vai ali. Na média, a gente pode dizer que em torno de 65% a 70% que é pago no cartório volta para o governo de alguma forma.
Quer dizer, como todos os impostos que nós pagamos, né, Rui, de uma certa forma. Bom, gente, eu conversei aqui com o Juan Pablo, que é da Associação dos Notários e Registradores, que pôde explicar para a gente, que muita gente às vezes não conhece, né, sabe que o cartório tem determinadas funções, mas não conhece a fundo exatamente, não sabe, né, como funciona. E é interessante, Juan, a gente só poder passar para as pessoas, se a gente tem, por exemplo, onde é que as pessoas podem verificar que serviços que são gratuitos, né, e que estão disponíveis e quem pode ter acesso. Tem um endereço de um site da Associação dos Cartórios ou tem um site do cartório onde ela pode entrar e verificar realmente quais serviços são gratuitos. Vocês podem acessar www.anoregms.org.br. Lá podem ser localizados todos os cartórios do Estado e maiores informações a respeito dos serviços dos cartórios. O que é gratuito e tem uma tabela de preços ali também do que pode ser feito. Juan, muito obrigado pelos teus esclarecimentos aqui, obrigado pela visita, prazer em revê-lo. Prazer todo nosso, muito obrigado. Nos encontramos por aí. Muito obrigado. Obrigado, Og. Bom, e o Jornal da Tarde, então, vai ficando por aqui. Né? Quero desejar a todos aí uma belíssima... Estou aqui, eu estou lá. Corta para cá, para cá. Vou aqui. Segura aí que eu vou ficar aqui. Tá bom, gente? Então, a gente quer desejar a todos uma terça-feira maravilhosa, uma boa tarde para vocês. E amanhã, quarta-feira, às 1h30 da tarde, estamos de volta aqui. E você nos assiste pelo estadoonline.com.br, também pela nossa página no Facebook, o @jornal o Estado MS. Um forte abraço para vocês e até amanhã. Salve, amigos de todo o Brasil! Em setembro acontecerá em Manaus o torneio de pesca Amigos do Tarumã. E eu convido você e